Boa noite, pessoal. Começando mais uma live da Juventude BG Praia. Eu gostaria de pedir para a Mila fazer uma oração para a gente iniciar a nossa live, começando pelos louvores. Amém. Boa noite, pessoal. Vamos orar para dar início à live. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, Pai, nessa live, para te adorar, para te engrandecer, que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente nesse momento e alcançando cada vida, Pai, que está participando dessa live. Desde já nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Pai, esse momento de louvor. Amém. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, das trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, das trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém. Vamos lá. Como é o nome? Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você.
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. O
agora, pessoal, vamos lá para o nosso bate-papo da noite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre missões. E a nossa convidada de hoje é a Gabi, que ela é missionária da Jocum. Ela também faz parte lá da igreja, ela ajuda nos jovens, ela louva. E vamos chamar aqui a Gabi, vamos colocar ela aqui na live. Movido no meu coração, Senhor Deus, compartilhar isso com meus irmãos, Senhor, e com as minhas irmãs, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor Deus, que eu possa ser boca de Deus aqui neste lugar, Senhor Deus, esse é o meu desejo, realmente ser um instrumento e um vaso nas tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para testemunhar mais uma vez, Senhor, da tua grandiosidade, dos teus feitos, Senhor, que são ordinários e extraordinários, porque o Senhor trabalha e vive em toda a atmosfera, Senhor, ordinária e extraordinária, Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós amamos. E muito obrigado por estar aqui nessa oportunidade, Paizinho. Em nome de Jesus. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre missões. Né? Vamos falar do que o Senhor tem movido aí no meu coração, que eu tenho aprendido nessa caminhada junto com Ele, junto com minhas lideranças, com os meus amigos, né? Com as pessoas próximas, meus professores e tanta gente que vai sempre se agregando na nossa caminhada, né? Então, a primeira pergunta que a Mari mandou aqui para mim foi qual o conceito de missão? Né? Qual o conceito de missão? E aí, quando vem essa pergunta, qual o conceito de missão? Eu quero que a gente comece a pensar nisso. Deus, ele é o conceito da missão. Né? Tem um termo antigo, um termo latim, que exemplifica muito isso, que é Missio Dei. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre Missio Dei, que significa a missão de Deus, o enviar de Deus. Né? Missão significa enviar, o enviar de Deus. Então, o conceito de missão é Ele, é o próprio Deus. A missão é dele. Ele criou, ele é propriedade de Deus, a missão. Na verdade, é propriedade de Deus a missão. E sendo assim, aí a gente pensa também na grande comissão, a gente pensa em Marcos 16, né, que revela o id, né, o enviar, porque já que missão é esse, enviar. Mas a gente vê, na verdade, Deus ele agindo em toda a sua história, toda a sua palavra reflete a missão dele, reflete o propósito dele, né? E a gente vê isso já no início, lá em Gênesis, em 1:28. Gênesis 1:28, que fala sobre o frutificar, sobre o encher a terra. Deus ele nos abençoando o tempo inteiro, nos dando domínio sobre a terra, ou seja, o guardar e o cultivar dessa terra, né? Ele nos dando, nos entregando isso, nos convidando, né? Nos convidando a estar com ele, a participar com ele da missão dele. Eu ouvi recentemente uma frase que diz assim, o drama é de Deus. É verdade, é dele mesmo, o drama é de Deus. E isso tira todo um peso. Tira todo um peso. O peso da gente achar que a gente está precisando fazer com gosto da missão. Não. A gente precisa, sim, estar atento a que o dono da missão ordena, né? Ordena. E tem uma frase que também exemplifica muito isso, de um teólogo alemão, o Moltmann. Vou colocar aqui o nome dele. É o Jürgen Moltmann. Ele diz assim, não é a igreja que possui uma missão de salvação a cumprir no mundo. É a missão do Filho e do Espírito através do Pai que inclui a igreja. É um privilégio nosso. É o nosso privilégio participar com ele. E aí a gente vai para a segunda pergunta, que tem tudo a ver, que aí é o que é ser um missionário, então? O que é que ele faz? Então, entendendo que a missão é de Deus, entendendo que o enviar é dele e que não começa na grande comissão, mas está revelado em toda a história da palavra dele, a iniciar lá em Gênesis, como a gente vê, como a gente viu, como a gente sabe, eu acredito que, né, muitos já tenham refletido sobre isso também. Não estou dizendo nenhuma novidade aqui, estou só compartilhando a alegria que a gente já sabe. A missão é dele.
Sendo assim, eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre isso, sobre o que é ser um missionário. Sobre o que é ser um missionário. Porque aí a gente começa a pensar, eu quando penso nisso, sempre quando eu estou refletindo agora sobre isso na minha vida, eu sempre me remeto a João 20 e 21 também. O que é que diz lá em João 20 e 21? É Jesus dizendo assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai os enviou, eu vos envio. Quando eu falo isso, toda vez meu coração parece que vai saltitar. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí a gente vê ele lá em João 17:1, né? Ele está falando lá em João 17:1, falando diretamente com o pai dele, dizendo assim, deixa eu abrir aqui rapidinho que eu quero ler aqui esse pedacinho, que ele fala para o pai, de o pai glorificar a ele, né? Glorificá-lo como filho. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. É esse iniciozinho. Tem uma correlação muito grande com João 20 e 21 para mim. Ele falando, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, como foi que Deus enviou a Jesus? No João 20 e 21. Olha só o que é ser um missionário aí. Olha o que é ser um missionário aí, gente. Presta atenção. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quem foi que o Pai enviou? Ele enviou o Filho. Não é verdade? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele enviou o Filho dele. O Filho Santo dele. Né? O Filho obediente. O obediente. Ele enviou o Filho dele. E assim como Jesus foi enviado pelo Pai, ele está nos enviando. E aí eu pergunto a você, o que é ser um missionário, então? Para mim, fica muito claro que ser missionário é ser um filho. É ser filho. E aí a gente começa a pensar, tá bom, então ser missionário é ser filho. E aí a gente tem que, então, pensar o que é ser um filho. O que é ser um filho, nesse caso? Então, para a gente entender, porque a segunda pergunta foi assim, o que é ser um missionário? O que ele faz? Então, a gente tem que entender qual é a função de um filho. Né? Um filho, ele é obediente, e aí isso me remete à palavra servo, né? A obediência, servo, mas também o filho é um íntimo do pai. E aí a gente começa a pensar na nossa relação família. Vamos pensar na nossa relação família agora. Eu quero que a gente pense na nossa relação família. E a gente pensar na nossa relação família, eu quero que você pense agora como você é como filho. E aí eu consigo dizer, olha só, eu sou até um filho obediente, viu? Eu até que sou obediente. Agora fui puxar na minha memória, até que eu sou um filho obediente, sim. Ajudo os meus pais, sim. É isso aí. Mas com relação a ser um amigo dos meus pais, eu não abro tudo para eles. E também, com isso, eu não tenho essa relação de intimidade, e aí ele não abre para mim. Então, o que é um filho? Um filho tem essas duas faces de filho, né? O filho servo, o filho íntimo, que isso não é um filho assim e um filho assado. Não é assim. Essa é a característica de ser filho, na integralidade de ser filho. Aí, o que acontece muito com a gente como filho? A gente começa a exercer a nossa face de filho servo com muita integridade. A gente serve, e essa é a nossa, dentro dessa missão de Deus, a nossa é servir ao Cordeiro. Essa é a nossa, servir ao Cordeiro. Então, aí se você perguntar o que é que ele faz? Servir ao Cordeiro. E aí, não importa onde nem como. Sabe que está lá, né? Em 1 Coríntios 10:30, né? Ou é 10:31? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Um dos problemas mais massivos ainda que a gente consegue enxergar é esse entendimento da paternidade de Deus. Deus como pai. E aí o que acontece? A gente só fica refletindo a face do servo, do filho servo. Mas a gente precisa da integralidade. Integralidade. Filho, servo, obediente e filho, amigo. Porque o filho servo, não é que ele é ruim, não é. Ele não é obediente, mas ele não vê
Não consegue ver tudo que o Pai faz. E se a missão é de Deus, eu preciso ser íntima de Deus para ouvi-lo. Falar o que ele quer que eu faça. Porque também eu ficar, porque sou servo, fazendo tudo o que eu puder, e eu posso fazer muita coisa, mas não está ouvindo ele, não vai adiantar mais. Não vai, sabe? Vai ser cansativo, vai ser pesado. Então, o que a gente está precisando redescobrir e entender essa integralidade do missionário. E aí responde o que é ser um missionário. A gente já responde de alguma maneira até a terceira pergunta, que ela fala assim, ó, é papel de todo cristão fazer missões? E é preciso de quê, além da vontade, para fazer a obra missionária? Meio que responde. Estão comigo, estão me acompanhando, gente? Eu gosto e não gosto disso daqui, porque aí eu não sei se vocês estão até me acompanhando, né? Tá? Faz um joinha aí. Tá todo mundo acompanhando a minha linha de raciocínio? Belezinha? Então, é papel de todo cristão fazer missões. Dentro do que a gente entendeu do que é ser missionário. Ser missionário é filho. Ser missionário é ser filho na sua integralidade, entender sua identidade. A nossa identidade é ser filho. Se você está perdido na sua identidade, eu não sei qual é a minha identidade, meu Deus, o que eu sou? Você é filho. Você precisa se entender filho. Na face obediente e na face íntima. Porque a face íntima te faz viver com ele na adoração. Na adoração. Na completa adoração. De ouvir também a Deus qual o direcionamento dele. Qual a ordem dele? Porque Deus tem muitas diligências para nós, sabe? E o que ele tem para dizer para fazer? Sabe que às vezes ele me diz, ore por essa pessoa e acompanhe ela em todo o tempo, até ela se encaminhar. Não, acompanhe uma, não, acompanhe 5. Não, olhe, ensine 10. Não, olhe, leve agora ali, naquela família que precisa de assistência agora. É assim, a diligência do Senhor é dessa maneira. Nós precisamos estar atentos, ouvidos atentos, e isso é intimidade. A intimidade produz ouvidos atentos, e a gente pode, com a intimidade, sim, cada vez mais ouvir a diligência de Deus. Então, não vai adiantar só você entender que você precisa obedecer. A gente precisa obedecer e ter a intimidade para ouvir a diligência do dono da missão. O dono da missão. Ele fala, né? Ele está falando. Então, com isso a gente responde que é papel de todo cristão fazer missões. Eu respondo essa pergunta dizendo, é papel de todo cristão ser filho? Porque quando nós somos resgatados, lá em Efésios 3 diz assim, quando nós passamos a ouvir a palavra, e nós cremos no evangelho da salvação, e somos selados com o Espírito Santo da promessa, nós nos tornamos filhos. Nós somos adotados no reino dele. Então, ao mesmo tempo que eu digo a missão não é nossa, eu digo a missão é nossa. A missão não é nossa porque não somos nós que criamos a missão. Ele é propriedade de Deus. Mas a missão é nossa porque nós fomos acolhidos e adotados no reino do nosso Pai. Reino do nosso Pai. O que a gente precisa entender é Deus como Pai. Para entender Deus como Pai, porque a gente precisa se reconhecer como filho na sua integralidade, na sua face de filho. Face, servo, servo e filho íntimo. Esse filho, ele é isso, a completude desse filho. E aí, além da vontade para fazer a obra missionária, a gente precisa de quê? É dessa convicção. Gente, são dias difíceis demais. A gente tá vendo, né? A gente tá vivendo na pele. A gente não tá vivendo só, não. A gente tá vivendo na pele. A gente fala, eu estava conversando com a Mari, eu tô fazendo coisas distantes, de repente alcança a nossa família, de repente quando você vê, sabe? E tudo vai se alcançando. E a gente vai vivendo dias difíceis, imprensados, doloridos. E a convicção, a gente precisa da convicção. Eu não tô falando de uma convicção que a gente adquire com a habilidade dos livros. Se eu estiver falando rápido, me digam para falar devagar e avisem, viu? Então, voltando a minha linha de raciocínio, para não perder. Então, quando eu falo sobre a convicção, a gente consegue essa convicção com as nossas habilidades humanas, do preparo, porque a gente precisa também do preparo. A gente entende que é filho e a gente precisa se preparar nisso, porque há uma vocação específica, sim. Há, sim, uma vocação específica. O chamado é universal, como a gente está vendo, né? O ID é para todos,
né? O domínio, a bênção foi derramada sobre todos, é para todos, mas há sim a vocação específica. A gente precisa se preparar para isso. E essa convicção do preparo humano, onde a gente tem que se preparar com uma língua, onde a gente tem que se preparar aprendendo mais, por exemplo, dos povos dos não alcançados, aprendendo a cultura desse lugar, aprendendo a dor desse lugar, aprendendo o que é que dói, o que faz eles sorrirem, aprendendo tudo sobre eles, aprendendo mais e conhecendo mais de Cristo. Mas essa convicção que eu falo é literalmente a fé. Literalmente a fé. Para a obra missionária, é literalmente a fé. Como um pescador. Como um pescador que sai de sua casa com suas varas de madrugada. Ele entra no alto mar. Ele lança as suas varas, suas redes. E alguém olha para ele e faz, e aí, tem peixe? Ele diz, tem. E você tá vendo? Ele, não, mas tem peixe. Tem peixe. Sabe? É essa convicção que eu falo, a convicção da fé. Porque a fé é a convicção, não é? É a convicção das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. É preciso de fé para a obra missionária. Porque a obra missionária é a nossa vida. É a nossa vida, entende? Se a gente é filho. Se a gente é filho e a gente entende que tem que servir ao Cordeiro, e servir ao Cordeiro é servir a quem estiver a nosso alcance. É servir a minha irmã que está aqui do meu lado, servir alguém que está lá no supermercado, servir alguém que está aqui na rua agora, servir ao Cordeiro. Então, isso daí é muito além, sabe, gente, de evento. Ou de eu sentir que agora também eu estou me sentindo bem porque eu fiz algo por alguém, agora meu coração está me sentindo bem. Gente, isso é além. Por isso é de convicção que a gente precisa. É da fé. É da fé que nós precisamos. Essa convicção para seguir na obra missionária, porque a obra missionária, ela é a nossa vida. Ela reflete o nosso viver, o nosso caminhar diário com Deus. E aí vem a outra pergunta, que é, antes de alcançar o mundo, outros países, qual o primeiro campo missionário da igreja? E agora, desculpa, eu tô falando, sabe, gente, de algo que o Senhor tem mexido muito. Os conceitos, o que ele precisa mudar na minha cosmovisão, no meu interior, no meu coração. E o que eu vou dizer agora, talvez se você pensar assim, como assim? Mas o campo missionário, vamos pensar nesse campo missionário. Se eu sou filho, e eu entendo que o missionário é um filho, qual será o campo missionário de um filho? Qual será o primeiro campo missionário de um filho? Né? E aí vai o campo missionário. Sabe por quê? Porque quando eu acredito que o que foi falado em Atos 1:8, quando diz assim, recebereis o meu espírito e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Aí a gente já vê que a gente vai ser testemunha, ou seja, quem faz é ele. A gente já vê aí que a missão é dele mesmo, né? Já aí também nesse versículo a gente já, né, vê a missão é dele. E aí também a gente vê o quê? Que não tem campo geográfico, apesar de estar falando sobre lugares. Não é verdade? Está se falando sobre lugares, é verdade. E aí quanto tempo a gente passa pensando só no espaço geográfico nesse versículo, né? Pensando nesse espaço geográfico, mas está falando de fato de lugares. Mas eu creio naquilo que o Espírito tem falado ao meu coração e mudando minha cosmovisão, mudando minha forma de enxergar e de me relacionar com o mundo. Ele está me dizendo que eu vou ter que ser testemunha dele em qualquer lugar. Para mim, o que ele está trazendo ao meu coração com este versículo, que durante muito tempo eu pensei como espaço geográfico. Gente, eu também pensei como espaço geográfico. Meu Deus, eu pensei como espaço geográfico. A gente vai aprendendo na caminhada com ele, sabe? A gente vai aprendendo. Mas aí ele vai dizendo, olha só, se você já está entendendo que ser missionário tem filho, então o campo missionário é todo, em qualquer lugar. Aí a gente volta lá. Voltamos para 1 Coríntios, 10:31. Quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Esse versículo também indica uma presença constante que ele nos garantiu. Olha só que coisa linda também. A gente consegue ver em toda a palavra dele, ele nos garantindo a presença dele em todo o tempo. Sede minhas testemunhas. Sede minhas testemunhas. Ele faz. Ele se responsabiliza. Mas há sim vocações específicas, sim. Eu tenho buscado
encontrar cada vez mais nele, com a intimidade nele, a minha vocação específica. E a gente consegue isso com intimidade, com a face do filho íntimo, não só com a face do filho servo. Porque a face, às vezes, do filho servo, a gente não tem tempo nem para ouvir o dono da missão. A gente precisa parar e entender a nossa face de filho íntimo também. Então, aí, vamos lá, para eu contar um pouquinho dessa experiência, já que eu entrei falando, gente, eu já também pensei nesses lugares, no Atos 1:8, como geográfico, como esse campo missionário, o primeiro campo missionário é o nosso, que a primeira chamada é para morrer. Então, é para morrer. Esse ele chamou para morrer e vamos caminhar com ele. Então, vou citar um pouco dessa minha experiência, porque nem sempre foi assim, nem sempre Gabriela pensava assim. Só para ter uma ideia, quando a primeira vez eu entendi essa ordem foi aos 14 anos. E só agora eu obedeci. Então, para você ter ideia de que, na verdade, faltava sempre a minha face de filha íntima. Sempre faltou a face de filha íntima, mas não até filha serva. Gente, eu era movimento. Pau para toda a obra. Pau para toda a obra. E ainda sou pau para toda a obra. Agora, na obra que ele disser, é ali que eu quero você. Vai ser pau para toda a obra ali agora, Gabriela. Aí eu digo, Senhor, amém. Certo, fechei contigo, Deus. Amém. Gente, é difícil isso, viu? Para quem viveu muito parte de sua vida sendo um pau para toda a obra. Ou seja, tendo só a face do filho servo. Era louvor, era criança, era ministério na rua, vamos botar na rua, vamos passar o pessoal, vamos pegar o povo da praia. Era todo, essa menina tava. Sendo que não era isso, nem era sobre isso, é sobre ele. Sobre ele. A nossa missão está servir a ele, mas ouvindo atentamente a vontade dele. Porque importa fazer a vontade do Pai. Essa é a chave da obra missionária também. Importa fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Então, essa era a Gabriela. E aí, aos 14 anos, eu escuto pela primeira vez essa ordem de Deus. Escuto, mas não obedeci. E aí, vou seguindo na minha vida. Minha mãe falece. Eu passo 5 anos distante do Evangelho. Um processo de luto profundo. E quando eu retorno, aí eu retorno para o Senhor quebrar minhas pernas, literalmente, para me fazer entender que a ordem é para ser cumprida. Gente, isso não é um convite, não. É convocação. Não é convite. Tola fui eu, mas longânimo é Deus, né? Tola fui eu e longânimo é Deus. Mas aqui eu tô para refletir, junto com o meu testemunho, sabe? De uma filha na face serva. De ter se ausentado da parte que é principal. Gente, tem um vídeo de Tom Piper, depois eu posso estar passando esse link, que ele fala sobre adoração. Eu passo ele nas aulas de adoração que eu dou lá na Jocum. Quando eu estou dando aula de adoração, eu sempre passo esse vídeo, porque ele é muito impactante, ele sempre mexe comigo. E quando eu não estou dando aula, às vezes, quando eu estou na baixa, assim, eu boto aquele vídeo, sabe, daquele cara, e fico ouvindo ele falar assim, olha, a gente não precisa, o alvo não é missões, o alvo é adoração. Então, a gente tem um alvo nas nossas vocações específicas, que é levar Jesus para que as pessoas possam anunciá-los em seu coração, para que elas possam tirar a idolatria e reverter em adoração. Em adoração. Então, isso foi o que foi acontecendo comigo. E aí já não tinha mais, eu não conseguia mais distinguir minha conversão da minha obra missionária. Tá entendendo isso? Porque ele estava mexendo comigo nisso, ele estava me fazendo entender que missionário é ser filho. Spurgeon diz assim, que o cristão que não é missionário, ele é um impostor. Gente, isso é muito forte, porque sabe o que significa ser impostor nesse caso? Que a gente não está sendo filho, a gente está com a nossa identidade manchada, perdida, por conta do pecado mesmo. E aí a gente quer acertar, e a gente fica com os nossos esforços de tolo, sabe? Se esforçando nos esforços de tolo, quando o que o Senhor quer é presença com Ele, para que a gente possa ouvir a vontade dEle.
para que a gente possa ouvir o coração dele sobre o que ele está fazendo nessa terra. Gente, a palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Aí você olha, diga se você não olha com seus olhos físicos e diz, olha, vê tanta destruição, tanta morte, tanta coisa acontecendo nesses últimos dias, mas a palavra de Deus não mente, diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então manifestemos com nossa vida, manifestemos com o nosso ser, sabe? É onde a gente chega, é o nosso ser, é o nosso ser. E aí a gente vai mergulhar. É isso que o Senhor tem falado para mim, sabe? Em 2018 eu fiz minha TED, que é a Escola de Treinamento Discipulado. Uma escola que veio mexer totalmente no meu caráter, na natureza do meu caráter, na minha identidade. Sabe? Eu lembro nessa aula que eu estava vendo sobre identidade, eu lembro que, assim, eu meio que dei um grito, assim, e começava a chorar, porque eu estava entendendo, não que Deus era meu pai, mas eu estava me entendendo filha, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, lá na aula, e parecia que a minha cabeça tinha, sabe? Mas era a luz dele sobre mim, porque ele sempre foi meu pai. Eu que não entendia a integralidade de ser filha com ele. De continuar sendo servo, mas a amiga, a íntima, que ouve a voz dele, que ouve também, ele me ouve, eu ouço. Essa relação, sabe? E eu colocava a mão na cabeça, eu sou filha, e a integralidade chegou ali, sabe, em 2018, mas, gente, 2018 ele vem construindo todos esses conceitos, ressignificando todos esses conceitos, e a minha cosmovisão, sabe, vem sendo mudada, a minha forma de se relacionar com o mundo, sabe, esse agito todo vem sendo acalmado, abrandado pelo fogo do Espírito na minha mente. E é assim que eu tenho buscado entender cada vez mais. Não é a minha face de serva que eu preciso restaurar com ele, mas é a minha face de íntima, sabe? E a minha pergunta é, só é comigo mesmo isso? Só é comigo mesmo isso? De restaurar a face íntima? Porque a face serva é quando a gente entende e o nosso coração é grato. Aí o que a gente faz? A gente começa a querer correr com as nossas forças, querendo obedecer, Gente, presta atenção. Fica comigo, é sobre ser íntimo, né? Então, nesse período todo dessa experiência, eu acho que eu já entrei até nessa pergunta de qual experiência que te marcou e te marcam nesses anos vivendo seu propósito. São essas experiências onde eu preciso manter essa convicção. Eu tenho vivido dias bem interessantes aqui com minha irmã, né? Eu estou na Jucu Maceió, mas agora eu não estou na Jucu Maceió. Eu estou em casa, desde 26 de março, depois do falecimento do meu pai. E nós temos vivido dias bem intensos. E é por isso que eu digo que a gente precisa, para a nossa obra missionária, para a nossa vida, a gente precisa da convicção, da fé. Da fé. Né? Da fé. A gente precisa da fé. E é isso que eu tenho caminhado. A gente tem assistido processos, a gente tem assistido aulas juntas, a gente tem vivido numa intimidade também uma com a outra. A gente tem aproveitado esse tempo também para desfrutar uma da outra, para ser uma para a outra, para servir uma à outra, para desfrutar da gente, porque a gente entende que a gente teve isso durante muito tempo, mas a gente não soube aproveitar como deveria. Depois nossa mãe faleceu, quando a gente melhorou o relacionamento, cada um foi seguindo em missões. Agora nosso pai faleceu e aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Em convicção, né? Em choros. Tem hora que a gente chora de se rasgar. E aí, neste mesmo choro, a gente já se levanta em alegria, né? Porque somos consolados no Espírito para consolar. E é assim que a gente tem caminhado, é assim que a gente tem buscado cada vez mais e entendendo para quê, qual a vocação específica. Somos consoladas, somos curadas e amadas para curar, para consolar e amar. Então, essas são as experiências que mais me marcam. As de baixo, porque são nelas que eu mais sou mudada. É nessas experiências que eu tenho vivido com Deus que eu sou mais alcançada e transformada mesmo, sabe? Assim, ó, na essenciazinha. Sendo transformada na essência. Porque, ó, gente, é difícil seguir uma vida
de vocação integral, né? Vocação específica de integralidade no reino. Aí a gente pensa logo na questão e o financeiro. Gente, a gente não... Às vezes o dinheiro falta, mas a gente não deixa de se mover, o Espírito não deixa de fazer acontecer, não. Por causa disso. Por isso que eu digo que aquilo que mais me marca não está relacionado a isso, ao que pode vir a me faltar, mas aquilo que ele tem para me ensinar na minha dor, nas minhas carências, porque carência a gente resolve com Deus. Carência é com Deus que a gente resolve. As nossas carências é com Ele que a gente resolve, entendeu? Ou a gente entrega elas a Deus, ou a gente vai ficar buscando em qualquer lugarzinho, em qualquer coisa. Isso é tão pobre, isso é pobreza. Pobreza é pegar a nossa carência, que pode ser suprida e resolvida em Deus, e levar ela para qualquer ambiente, achando que pode suprir ali. Eu nem sei porque eu tô falando isso, mas é sobre isso também. Eu acho que eu já respondi também essa, que é a maior dificuldade que eu encontro em ser uma missionária. Ah, não. Essa eu quero responder da seguinte forma, gente. Olha, sabe qual é a dificuldade? Eu já falei um pouquinho dessa coisa que o financeiro não nos move. Mas sabe o que me paralisa? Eu mesma. Eu mesma me paraliso. E é eu mesma que encontro dificuldade. Sabe quando? No tempo. No tempo. Quando eu não respeito, quando eu quero avançar, quando eu não entendo o tempo de Deus. Gente, parece que esse é um dos maiores problemas nossos. Eu acho que isso é o que nos impede, muitas vezes, de avançar. Porque a gente paralisa, às vezes, no tempo que a gente não consegue compreender. Mas é como um pescador. Lança a vara, lança a rede, tem peixe, vamos parar. Vamos parar. O peixe vai chegar. Tem peixe. Eu não tô vendo não, mas tem peixe. É crer. É crer. E aí eu me volto, sabe? Aí é quando eu me volto. Mas, na verdade, as dificuldades que eu encontro em ser uma missionária, elas estão mais dentro de mim do que no meu externo. Pode ter certeza disso, gente. É a gente que precisa mudar. Eu tô sendo bem sincera com vocês aqui. Eu tô sendo bem rasgada, assim, bem, sabe? É a gente que precisa mudar, é a gente que precisa respeitar, é a gente que precisa redirecionar a confiança. Porque às vezes a gente confia em você, Senhor! Vamos lá, Deus! E de repente dá aquela murchada. Gente, a gente precisa redirecionar. E o importante, eu vou dizer, eu tenho também aprendido isso. Permanecer. É uma coisa que eu tenho aprendido firmemente nisso. Porque também antes de conhecer a Deus, antes de viver a vida com Deus, eu sempre fui uma pessoa de não concluir, às vezes, a coisa quando aperta, sabe? E cada vez mais eu tenho sentido que minha vida, na minha caminhada com Deus desde então, as coisas têm apertado muito. Gente, eu perdi as contas de quantas pessoas eu perdi desde 2018 pra cá, depois que eu fiz minha TED, entende? Na família mesmo, mas foi parte de circo. Assim, ó, tem às vezes que era um atrás do outro. E as coisas apertando, e aquilo apertando, e eu sentindo aquele aperto, e o Senhor dizendo, olha esse tempo de fidelidade aí. E ele estava me ensinando o quê? Permanecer. Ninguém aprende a permanecer no tempo da alegria, não. Não aprende, não. Não aprende. Tempo da alegria dispersa, gente. Tempo da alegria dispersa, gente. Eu tô falando sério, tempo da alegria dispersa. Mas a gente aprende a permanecer no tempo da nossa fidelidade com ele, que é esse tempo aqui, ó. Que às vezes a gente pensa, Deus, mas ele tá ali. Sempre ali, presente ali. Então, as dificuldades, elas têm a ver comigo. Com, às vezes, que eu não respeito, às vezes que eu quero passar. Entende? A palavra diz que ele é o nosso pastor. A palavra diz que ele é o nosso guia. Guia vai na frente. O pastor vai na frente das ovelhas. O meu problema é quando eu, ovelha, quero passar na frente do meu guia. Esse é o meu problema. Essa é a dificuldade que eu encontro. E aí, sabe o que acontece mesmo? Eu fico parada, porque ele me para. Porque também eu fiz essa oração uma vez a ele. Senhor, eu não quero mais não, viu? Fazer nada por mim, não. Gente, foi essa oração. Depois que eu fiz essa oração, eu vou dizer a você. Tudo. Fez assim, ó. Tá bom. Então, filhota, vamos junto. Quando eu disse, Senhor, eu não quero mais viver nem fazer por mim. Chega, Gabriela, chega. Entendeu? Chega, basta. Senhor, a tua vontade na minha vida, Senhor, a tua vontade na minha vida. Foi essa oração que eu fiz quando eu concluí o curso da Envia que eu fiz também. E no final dessa oração foi que ali reavivou novamente a chama. Ele reavivou.
novamente. Ele foi trazendo todas as memórias, todas as palavras, todas as lembranças. Então, as nossas dificuldades, às vezes, elas têm mais a ver com o nosso exterior, com a nossa forma de ver ainda, né? E isso vai sendo mudado, a chave vai sendo alterada, certo? E aí vem a pergunta que diz assim, o que você diria aos jovens que querem viver intencionalmente para missões? A resposta está na pergunta. Vivam intencionalmente. A gente precisa só viver intencionalmente. E viver intencionalmente está completamente ligado a quem você é. Eu sou filha. Eu tenho percebido os meus dons, meus talentos, minhas habilidades. Habilidade com ensino, habilidade com tocar, habilidade com isso. Aí, isso daí eu tenho usado na hora que ele disser, filha, nesse momento. Filha, vamos lá, agora. É assim, gente, tem sido dessa forma. Tem sido dessa maneira. E eu digo a você, a resposta dessa pergunta está nela. Vivam intencionalmente. Intencionalmente. A gente vive para anunciar ele, para anunciar as maravilhas, os testemunhos, o que ele fez na nossa vida. A gente vive para levar para a glória dele, para levar a glória para ele, a glória sempre dele e servir ao Cordeiro. Servir ao Cordeiro, é isso que eu digo. Servir ao Cordeiro inclui tudo, inclui sua casa, inclui qualquer pessoa. É o 1 Coríntios 10:30. Gente, é isso. Não é mais que isso. A experiência de ser totalmente dependente de Deus. A experiência de ser totalmente dependente de Deus é dolorosa, principalmente no início. Por quê? Porque a gente está muito achando que a gente pode ser o Deus da nossa vida. No sentido de que a gente resolve, assim, a gente fica preso na autossuficiência. Pelo menos para mim foi assim. Eu sempre fui uma pessoa autossuficiente. De resolver, sabe? E às vezes ter que viver a espera do tempo certo. Porque a gente não está esperando um tempo que não é atrasado ou um tempo adiantado. A nossa espera com Deus é para um tempo certo, né? Tá entendendo? Nem é atrasado, nem é adiantado. O problema é isso. É você começar a caminhar de verdade, recebendo as mudanças diárias nesse comportamento, de removendo, de fato, essa autossuficiência da sua vida e caminhando em completa dependência. Porque, gente, quando eu digo que servir ao Cordeiro, tudo nosso tem que servir ao Cordeiro, sabe? Tudo depende dele também. É o nosso suor. Onde é que a gente tem gasto o nosso suor? Tem refletido a glória de Deus? Isso é sobre a experiência de ser dependente. A gente ser dependente de Deus é entender que tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho é dele e para ele. É isso. Não é meu, não é meu. Não é meu e nem sou eu que faço. Não sei se eu respondi, mas é isso. Ser dependente dele é entender que tudo é dele e para ele. Tudo que ele coloca na minha mão, seja dinheiro, seja outro tipo de recurso. E aí eu vou entender, Senhor, por que está chegando isso aqui na minha mão? Isso é meu mesmo. E aí a gente vai orar, vai buscar. E às vezes não é nem meu. É só estar passando pela minha mão para passar na mão de alguém. Tá entendendo? Para ser entregue para outra pessoa. Entendeu? Porque o reino de Deus se movimenta dessa maneira. A gente às vezes não pode pensar que o recurso, às vezes, que chega na nossa mão é nosso. Às vezes não é. Isso é viver em total dependência de Deus. É sabendo que tudo que chega em nossas mãos é dele e para ele. E aí a gente vai sendo construído dentro dessa verdade, que é a verdade da presença. Ele está presente todos os dias, até a consumação. Se ele está presente, é muito além de dinheiro. Muito além de dinheiro, é qualquer coisa. Nosso suor, a nossa vida, a nossa respiração, tudo é para ele. Tudo dele para ele. Tudo dele para ele. Então, eu acho que é isso. Eu vou falar um pouquinho, né, da Jocum. A Jocum, gente, é uma organização interdenominacional e internacional, tá certo? Ela foi fundada pelo Loren em 1960. Tem 17 mil obreiros espalhados aí em tempo integral em 630 bases. E opera em cerca de 185 países. Aqui no Brasil, ela começou a atuar em 1975. Nós, de Jocum Maceió, nós estamos localizados ali na Ladeira Engenheiro,
Guedes Nogueira, né, na antiga Ladeira Boa Vista. Nós atuamos na área de treinamento, nós atuamos nas 3 áreas, treinamento, evangelismo e misericórdia, mas é uma área que nós atuamos fortemente, é a área de treinamento e discipulado, né? Nós temos as escolas, que são as escolas de curto e longo prazo, temos a ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado, e aí é uma escola que trabalha totalmente na natureza do seu caráter, a gente vai trabalhar dentro da nossa identidade, do reconhecimento, da paternidade, sabe? Do prumo, dessa coisa de aprumar mesmo os nossos muros, né? Então, é todo voltado para isso, essa escola. Todo preparando o obreiro nesse sentido. E aí a gente atua durante 3 meses teóricos e a gente atua nos 2 meses práticos, né? A gente vai, né, para um lugar trabalhar junto com a igreja, porque a gente sempre trabalha em parceria com as igrejas, justamente para a gente entender que é de todos, né, de todos aqueles que se declaram que dizem filhos de Deus. Então a gente faz isso em partilha, é um trabalho compartilhado. E aí a gente vai nesses 2 meses práticos e nós temos essa vivência, né, em cada lugar específico de acordo com a escola. Nós temos também a ED, nós estamos rodando a ED, que é a escola de evangelismo, e aí já é uma escola toda voltada para a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar o mundo, que não pode mais ser só uma forma de você enxergar o mundo ou outra forma que você vai aprender. Mas, na verdade, a mente de Cristo. É a gente pensar aquilo que Cristo tem para nós, já que ele é o dono da missão, a gente tem que ver da ótica dele, certo? Então, a ED é uma escola totalmente voltada para isso, para nos alinhar dentro da visão do dono da missão, né? Ela vai tirar as nossas falsas crenças, isso vai sendo removido no processo de aprendizado que a gente vai tendo intimamente com Deus e também no discipulado, porque tudo é feito com o discipulado e com acompanhamento, a gente está sempre acompanhando o aluno, porque a gente percebe que isso é, na verdade, o que a gente precisa estar sempre pensando e fazendo, né? Esse discipulado que ele não é uma coisa, não é para ser nem uma coisa pontual, eventual, mas é relacional. Relacional. A gente vai se relacionando ali e a gente vai, né, naquele processo do discipulado, do ensinamento, do ouvir o que o aluno precisa falar para que ele possa se esvaziar das suas crenças, do que ele pensava, e isso vai sendo construído nesse processo. Então, a ED é essa escola que vem realmente, assim, na veia da nossa cosmovisão mesmo, certo? Mas aí a gente tem a Envia, que é uma escola de curto prazo, é uma escola para quem não tem como ficar os 5 meses integral. A Envia, ela acontece em 6 semanas, mas também a gente tem outra roupagem também já da Envia agora, que a gente está levando a Envia móvel, né? A gente tem outra forma de fazer para alcançar mais, né? Para não ficar preso só dentro da base, a gente leva a Envia para a igreja, para comunidades, e a gente vai aplicando lá junto com aquela igreja, com aquela comunidade. Tem também a Enive, que aí já é bem mais focado para a nossa vocação, trabalha muito as áreas emocionais, a questão de traumas, mas também, principalmente também na área da vocação. E temos o projeto Resgate de Valores, que é um projeto criado pelo nosso líder Miguel, e a gente tem levado esse projeto para as escolas, e a gente acredita nesse ambiente escolar como essa ferramenta mesmo aberta para que a gente possa chegar e, de fato, construir e resgatar os valores de família. A gente resgata também a questão dos valores do cuidado com relação a essa questão da violência, sabe? A gente pega os temas que estão envolvidos dentro da sociedade e a gente constrói um projeto baseado no tema proposto, e a gente leva isso para dentro da escola para construir junto com aqueles alunos, e aí naquele trabalho de discipulado e de ensino, a gente vai criando vínculos, às vezes sai rodas de alunos, rodas de amigos dali, a gente vai construindo, e isso fica uma coisa que vai se perpetuando, certo? O projeto de Resgate de Valores, ele tem esse formato, que ele atua totalmente nessa área, tanto de evangelismo como na área de misericórdia. Então, acredito que é isso, gente. Eu queria que a gente agora... Eu vou cantar aqui uma canção para a gente encerrar esse tempo. Tá bom. Eu só não sei como é. Mas a GG tá aqui, ela me ajuda. Eu tenho que salvar a live depois, no final. Ela vai salvar aqui para mim.
Amém. Glória a Deus, Paizinho. Então, essa canção, ela reflete um pouco do que eu tô falando sobre essa questão do filho, gente, que é a canção Closer. Quando ela fala assim, Senhor, o Senhor me arrebatou. E nesse arrebatamento que ele fez na minha vida, no seu coração, de compreender o coração, é que eu tenho me aprofundado cada vez mais no secreto, buscado de fato a minha face íntima, sabe? Com ele. E resgate mesmo, na proporção de tudo que ele vem transformando e a partir de mim, através de mim, levando isso para outras pessoas. Então, é sobre ser. E ser, aí o fazer, ele vai acontecendo naturalmente. Quando a gente vai sendo, só sendo, ele vai acontecendo, ele vai fluindo. E aí não é um fazer para ser. É o fazer do ser. Porque eu sou, eu faço, eu vou fazendo aqui, ó. E não eu faço para ser. Senhor, seu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. E Senhor, seu amor me arrebatou, me arrebatou. E meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, seu amor me arrebatou, me arrebatou. E meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.
Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui. E venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. Venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. E Ele está aqui, Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui. Sim, Senhor. A tua terra, toda a terra está cheia da tua glória. Oh, e é a manifestação dos filhos. É a manifestação dos filhos. É a manifestação dos filhos, Senhor. Venha, venha, venha sobre nós. Nós somos os teus filhos, Pai. Nós somos os teus filhos, Senhor. Venha, Senhor, através de nós, Senhor. Que a sua glória seja manifesta, Senhor, através de nós. Através do servir, Senhor. Do servir e do entender a intimidade contigo, Pai. Do entender a intimidade contigo, Senhor. Que vai além, além de nomes, além de sobrenomes, além de ministérios, além de departamentos, além. É sobre filhos íntimos e restaurados, na sua identidade completa e íntegra, na sua integralidade. Nós iremos nos mover na nossa integralidade de filhos, no nome do nosso Cordeiro, santo, imolado e obediente, completo obediente, no nome santo de Jesus, no nome santo dele, anunciar a glória dele, o reino dele, testemunhas em qualquer lugar dessa terra, testemunhas em qualquer lugar dessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu tô escrevendo, não precisa. Gente, muito